Nos últimos dias, chamou a atenção uma curiosidade inesperada. Divulgaram a lista dos 4 filmes favoritos do Papa Leão XIV. Isso mesmo, o atual Papa revelou seu gosto cinematográfico. E para a surpresa de muita gente, a lista é realmente muito boa. Mas isso levanta uma pergunta irresistível. E os outros papas? Quais filmes marcaram suas vidas? O que eles assistiram, comentaram ou recomendaram ao longo das décadas? Antes de começar, gostaria de pedir, se você gosta desses assuntos, já deixa seu like e se inscreva no canal. Se você gosta de cinema e quer descobrir recomendações vindas de nada menos que os últimos pontífices da Igreja, nomes que atravessaram guerras, crises, mudanças culturais e revoluções tecnológicas. Então pega a pipoca, se ajeita e fica comigo até o fim, porque hoje vamos explorar o cinema pelos olhos dos papas. Vamos começar pelo primeiro Papa do qual existe registro confiável de ter assistido e apreciado filmes, Paulo VI. Não foi ele diretamente quem comentou isso, mas o sacerdote do Opus Dei, Francesco Angelico, responsável por projetar filmes para o Papa dentro do Vaticano. Angelico recorda que alguns filmes agradavam ao Papa, entre eles Otto e Mezzo, de Federico Fellini. O filme fala de um diretor de cinema que entra em crise criativa e emocional, enquanto tenta dar sentido à própria vida e à própria arte. É um mergulho surreal, poético e autobiográfico sobre o caos interior do artista. Outro filme citado é Veni un Uomo, a biografia do Papa João XXIII, dirigida por Ermanno Olmi. O filme é um retrato simples e profundamente humano do Papa João XXIII, mostrando sua vida, sua espiritualidade e sua bondade cotidiana, sem exageros, quase como um documentário de drama contemplativo. E o primeiro filme exibido a Paulo VI por Angelico foi Luzes de Inverno, de Ingmar Bergman. Aqui, um pastor atravessa uma crise de fé enquanto tenta ajudar um fiel atormentado. O filme explora o silêncio de Deus, vocação, desânimo espiritual e o peso do ministério, temas que, segundo Angelico, tocaram Paulo VI profundamente. O filme favorito de Francesco, e que Paulo VI provavelmente também assistiu, era La Strada, de Fellini. Uma sinopse rápida dele. Gelsomina, uma jovem ingênua vendida, viaja com o brutal artista de circo Zampano. O filme mistura ternura, sofrimento e redenção numa estrada amarga e poética, sendo um dos maiores clássicos do cinema italiano. E quando digo que um papa gostava de um filme naquela época, vale lembrar, se um papa deseja ver um filme, é porque pensa que vale a pena ser visto. O próximo papa sobre o qual encontramos registros relacionados ao cinema é João Paulo II. Embora não tenha deixado uma lista de filmes favoritos, como alguns papas modernos fazem, existe um episódio muito conhecido. Quando ele assistiu o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, sua reação, segundo o então secretário, Monsenhor Stanislaw Dzerzhinsky, foi apenas uma frase: "Foi assim mesmo". Para João Paulo II, o filme havia captado a intensidade e o realismo da Paixão de Cristo. Mas diferente de Paulo VI, que tinha filmes projetados especialmente para ele, João Paulo II falava de cinema de forma mais indireta, sempre a partir da literatura, do teatro e da arte, mundos que ele próprio habitou como poeta, dramaturgo e ator. Ainda assim, existem registros do tipo de filme que chamavam sua atenção. Ele assistia a adaptações de obras literárias que amava, especialmente de autores como Dostoiévski e Henryk Sienkiewicz, autor de Quo Vadis, sobrenome não sei se falei certo, e faz todo sentido. Ambos exploram temas espirituais profundos, liberdade humana, sacrifício e redenção, assuntos centrais no pensamento de Karol Wojtyla. Um dos registros mais concretos é que João Paulo II assistiu ao filme de Santa Maria Goretti, de 2003,
e elogiou publicamente o filme por sua força catequética, destacando a mensagem de perdão da jovem Marte. O filme narra a história da jovem italiana que enfrentou a violência com coragem e, mesmo morrendo, perdoou seu agressor. É um drama espiritual que exalta a pureza, o sacrifício e a misericórdia. Também sabemos que ele acompanhava grandes produções religiosas da época, como Jesus of Nazaré, de Franco Zeffirelli, obra televisiva que ele elogiava indiretamente por representar Cristo com dignidade e respeito. Nele, havia uma das representações mais reverenciadas da vida de Cristo, unindo fidelidade bíblica, profundidade dramática e um tom contemplativo que influenciou gerações. Outro ponto importante: João Paulo II falou 2 vezes de forma explícita sobre o cinema como arte, especialmente no Encontro Mundial com Artistas no ano de 2000, quando afirmou que o cinema tem o poder de tocar as profundezas da alma humana. Ele via o cinema como território de responsabilidade moral e criatividade espiritual. E ainda os filmes sobre a própria vida dele, como Da Un passe lontano, dirigido por Krzysztof Zanussi, creio que seja assim que fala. Uma sinopse breve. O filme retrata a juventude de Karol Wojtyła na Polônia ocupada, sua formação espiritual e o impacto da guerra em sua vocação. Um olhar íntimo sobre a força interior que moldaria o futuro Papa. No final das contas, mesmo sem uma lista oficial, João Paulo II deixou rastros claros do que valorizava no cinema. Obras que elevam, que buscam a verdade da alma humana e que unem beleza, fé e profundidade. Agora chegamos ao Papa Bento XVI. E aqui a sua relação com o cinema é ainda mais discreta. Joseph Ratzinger praticamente não falava de filmes, não deixou listas, não fez comentários sobre títulos específicos e raramente mencionou arte cinematográfica fora do conteúdo teológico. Mas existe um registro valioso, vindo de alguém que o conhecia intimamente. Seu irmão, George Ratzinger. Em uma entrevista publicada em 2012, George comentou: "Meu irmão raramente assiste à TV, no máximo algum filme que fale do Vaticano." Ou seja, Bento XVI não tinha o hábito de ligar a televisão ou escolher filmes para lazer. Se via algo, era quase sempre ligado à vida da igreja, ao Vaticano ou à história eclesiástica. E como curiosidade que revela mais da sua personalidade, embora reservado no cinema, Bento XVI mostrou um gosto musical bastante diverso. Segundo o levantamento do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, aparecia na chamada playlist do Vaticano músicas que iam de Mozart a Muse, passando inclusive por grupos e estilos inesperados para um Papa. Essa abertura cultural mostra que se no cinema ele era seletivo, na música ele permitia-se uma escuta ampla da alma humana. Isso dá uma pista clara. Para Bento XVI, o entretenimento visual era quase secundário, mas a arte, seja no som ou no silêncio, importava profundamente. Em resumo, diferente dos seus predecessores que tinham filmes projetados para eles, Bento XVI não deixou registros de filmes favoritos ou comentários sobre títulos específicos. Sua marca é mais contemplativa, intelectual e musical. Ele via o cinema como ferramenta contextual e a música como expressão mais direta da alma. Agora vamos para o Papa Francisco, que tinha um lado muito mais cinéfilo, e deixou uma lista bem clara de filmes que ele amava. Segundo a CNN Brasil, aqui estão os 5 filmes favoritos dele. A Estrada da Vida, La Estrada, é o filme favorito de Francesco citado lá em cima, que apresentava ao Papa Paulo VI. Sua sinopse é que Gelsomina é vendida pela mãe para Zampano. Um brutamontes realiza atos circenses. Ela o acompanha como ajudante e palhaça, enfrentando a violência, ciúme e ternura. É uma jornada poética e trágica sobre a inocência, dignidade e redenção. Para Francisco, esse filme tem um significado especial. Ele disse em entrevista que se identifica com ele, apontando inclusive uma referência implícita a São Francisco. Rapsódia em Agosto, de Akira Kurosawa. Uma idosa sobrevivente da bomba atômica de Nagasaki
conta suas memórias para os netos, enquanto visita a família nos Estados Unidos. O filme aborda perdão, memória histórica e reconciliação entre gerações. Francisco elogiava a mensagem sobre diálogo entre jovens e idosos e a necessidade de encontrar raízes na história. A Festa de Babette, dirigido por Gabriel Axel. Em uma comunidade severa e religiosa, Babette, ex-chefe de Paris, prepara um banquete esplêndido que transforma os moradores, revelando a beleza da generosidade, da arte e da alegria. Para o Papa, essa obra é profundamente simbólica. Ela mostra como a arte e a comida podem ser caminhos da graça, como um pequeno vislumbre do céu. A Culpa dos Pais, de Vittorio de Sica. O menino testemunha os conflitos conjugais dos pais, adultério, culpa e abandono. O filme é um drama íntimo que denuncia a moral familiar e social, antecipando o neorrealismo italiano. Francisco destacava esse filme por seu realismo moral. Para ele, o cinema deve provocar consciência sobre as dores da vida comum. Roma, Cidade Aberta, de Roberto Rossellini. Confesso que nesse filme me lembro de ter visto que o Papa João Paulo I também gostava, mas não encontrei alguma fonte que atestasse isso. O filme se passa em Roma durante a ocupação nazista. Membros da resistência, de padres a civis, enfrentam morte, traição e sacrifício para manter a dignidade humana. O Papa elogiava essa obra como parte de sua cultura cinematográfica. Ele dizia que deve muito de seu entendimento do mundo aos filmes vistos ainda na infância. Esses 5 filmes revelam um Papa sensível à justiça, ao sofrimento humano e à transcendência. Ele valorizava o cinema como ferramenta de memória histórica, como em Rapsódia em Agosto e Roma, Cidade Aberta, mas também como expressão de beleza, perdão e alegria, como em A Festa de Babette. Diferente de papas mais teóricos, Francisco conectava sua fé com o cinema de forma pessoal e emocional. Ele realmente via filmes para refletir sobre a vida, a igreja e a condição humana. Chegamos ao atual pontífice, o Papa Leão XIV, que surpreendeu ao revelar publicamente seus 4 filmes favoritos. Diferente de papas mais antigos que comentavam o cinema de maneira indireta, Leão XIV simplesmente listou as obras que mais o tocaram, e a seleção dele diz muito sobre seu espírito, sua visão da vida e sobre o tipo de beleza que alimenta a sua fé. A Felicidade Não Se Compra. Esse filme é um dos meus favoritos. A direção é de Frank Capra. George Bailey, um homem comum que só faz o bem, chegou ao fundo do poço, até receber a visita de um anjo, que lhe mostra como sua vida transformou a vida dos outros. É uma história sobre esperança, dignidade e sobre cada pessoa ter um valor imenso. E desse filme sobre o valor de cada vida, Leão XIV passa para uma obra que também celebra a alegria como forma de transformar o mundo, só que agora com música, família e vocação. A Noviça Rebelde. Maria, uma noviça cheia de entusiasmo, vai trabalhar como governanta para o rígido capitão Von Trapp. Através de música, carinho e fé, ela devolve vida ao lar e transforma aquela família. Mas Leão XIV não gosta só de histórias leves. Sua lista também mergulha na dor humana, na culpa e na necessidade de cura. O próximo filme mostra isso com força. Gente como a Gente. Uma família modelo entra em colapso após a morte de um dos filhos. O sobrevivente enfrenta a culpa. Os pais encaram o luto e a terapia se torna um caminho de reconciliação interior. É um filme profundo sobre perdão, fragilidade e restauração emocional. Depois de explorar as sombras do coração humano, a lista de Leão XIV termina com um filme que consegue unir dor e luz, tragédia e ternura, e que se tornou um símbolo mundial de esperança. A Vida é Bela. Durante a Segunda Guerra Mundial, um pai transforma os horrores de um campo de concentração em um jogo para proteger o filho pequeno. É uma história emocionante sobre amor, sacrifício e imaginação como ato de resistência.
As escolhas do Papa formam um retrato muito claro. Filmes que falam sobre dignidade humana, histórias de família, perdão, vocação e sacrifício, narrativas que misturam realismo e esperança, sofrimento e redenção. Obras que mostram que a fé também pode se expressar através da beleza do cinema. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero de verdade que vocês tenham curtido essa viagem pelos gostos cinematográficos dos papas. Tem muita coisa curiosa nessa relação entre fé e cinema, e dá para ir muito mais a fundo. Aliás, existe uma lista oficial divulgada em 1995 com 45 filmes recomendados pelo Vaticano. Clássicos, dramas, obras espirituais e até surpresas. Se vocês quiserem, posso trazer um vídeo só sobre essa lista. É só comentar aqui embaixo. No mais, obrigado por assistir até aqui. Se puderem deixar o like e se inscrever no canal, isso ajuda demais o projeto a crescer. Fique com Deus e até um próximo vídeo.